MS em Dia Preview, informação até você. Nesse programa eu converso sobre a PL 12/2024, aquela que pode mudar radicalmente a vida dos motoristas de aplicativo individual no Brasil e também a vida de quem embarca com eles. Infelizmente, a gente pode estar caminhando uma regulamentação que vai prejudicar muito o setor. E se fosse você, ficava ligado nessa entrevista para conferir mais sobre isso. Valeu, seja bem-vindo. Muito obrigado. Preciso de você aqui para entender o que está acontecendo com essa questão dos motoristas de aplicativo individual e qual que é a pegadinha, qual que é a surpresa da vez que o governo está preparando. E olha, eu tentei ver coisas boas no texto, até pelo fato de ser comunicador, busquei no YouTube, em tudo quanto é lugar, alguma referência positiva da situação, mas aí basta ler um pouquinho, você já vê que é problema, né? E você está de frente com o problema ali, né? E conversando com muita gente ainda, que você quer dar frente MS dos motoristas de aplicativo do Brasil, é preocupante, né? Então, o que acontece? O governo federal, desde quando ele lançou essa situação, né, o ano passado, ele não está ouvindo a categoria, né? Ele está ouvindo os sindicatos. Quem é o sindicato hoje no Brasil dos motoristas de aplicativos? São sindicalistas de carreiras. Da época do táxi. Isso. Na verdade, nem da época do táxi. Na verdade, são pessoas físicas que não são motoristas de aplicativo, viram essa oportunidade dentro dessa categoria imensa que é a nossa. Nós somos mais de 1 milhão de motoristas dentro do Brasil. Então ele percebeu uma indústria sindical em potencial, né? E esses camaradas se adonaram do sindicato porque dentro da Constituição Federal nossa, a única representatividade do trabalhador é o sindicato. Os motoristas em si acabam que não gostam do nome sindicato, não se filiam ao sindicato. Você pode observar que esses sindicatos têm no máximo 4, 5 pessoas filiadas e são dirigentes do próprio sindicato. E eles criam falando que estão falando pela categoria. Quando eles procuraram a liderança aqui no Mato Grosso do Sul, com o CLT, eu falei, mas vocês estão querendo regulamentar uma coisa que nós já somos regulamentados desde 2018. Porque em 2018 foi criada uma lei pelo Michel Temer, antigo presidente, ex-presidente, aonde ele colocava a categoria de motorista de aplicativo como MEI e aqueles que não poderiam ter o MEI recolheriam o ISS e o INSS. Naquela altura, para você abrir MEI, você teria que procurar a prefeitura da sua cidade, abrir uma empresa e lançar nota por ali. Só que o que aconteceu? O governo federal naquela época não teve o comprometimento de procurar as plataformas para introduzir aquilo daquela lei dentro das plataformas. Então o que aconteceu? Não houve uma fiscalização. Não houve uma fiscalização nem do poder público e nem das plataformas nesse sentido. E aí a gente ficou largado. Recolhia, fazia o MEI quem quisesse, recolhia os impostos quem quisesse. Beleza. Nós aqui nos estados do Mato Grosso do Sul, em Campo Grande principalmente, tivemos um bando de embate com o antigo prefeito, ex-prefeito Marquinhos Trade, até que saiu uma lei muito bacana para nós aqui dentro do estado, que segue a cartilha do governo federal, MEI e o ISS. Ou seja, já está pagando imposto. Já estão pagando imposto. Porém, também nós não tivemos, continuamos com essa lei pronta aqui dentro do estado e do município, continuamos sem fiscalização, tanto do poder público quanto das plataformas. E continua tudo bem, continua como está. E aí esses sindicatos, vendo essa situação que ganharam o governo ele é um governo que quer sindicalistas, ele viu essa oportunidade e ligou para a gente. Quando conversou com a gente, eu falei, não, negativo, isso aqui dentro do estado, nós estamos fora disso. Você tem que entender, Fuad, eles falando, que sem CLT não tem sindicato. Eu falei, mas eu prefiro continuar sendo motorista do que ter um sindicato. A real situação é essa. E outra, você escolheu não ser CLT, né? Exatamente. Como muitos brasileiros, né? A gente não escolheu ser sindicalista, a gente escolheu ser motorista de aplicativo. E aí,
O motorista em si não deu importância, tanto aqui no Mato Grosso do Sul, quanto fora, acabou não dando importância por aquilo que estava ocorrendo. A parte política, você fala. A parte política. Nós fizemos algumas audiências públicas aqui dentro da nossa capital, não teve aderência do motorista para explicar as situações que estavam acontecendo e para fazer uma proposta, porque eles queriam criar uma categoria, motorista de aplicativo. E a gente apresentou uma proposta do MEI, né, até um MEI mais bombado, né, vamos dizer assim. No ano passado nós apresentamos a proposta do MEI um pouquinho mais bombado, que era estilo MEI do caminhoneiro. Beleza. Não passou, foi andando. De repente, do nada, o governo federal anuncia essa PL, não trazendo um motorista para o MEI e nem para o CLT. Ele disse que ele escutou os motoristas e trouxe o motorista como um funcionário autônomo. Só que ele Ou seja, como se estivesse criando uma nova categoria. Uma nova categoria. E como se não existisse essa categoria do motorista de aplicativo individual, que hoje milhões de pessoas no Brasil exercem essa função. Isso. E deixando o motorista, mesmo sendo autônomo, sendo representado por sindicatos. Então, você vai ser representado por quem você não quer ser representado. Autônomo sendo representado por sindicato. Fora isso, ele criou, dentro dessa lei, pontos, pegadinhas que ferram o motorista. Que, vamos supor assim, pontos, até vamos falar num ponto que todo mundo está discutindo, que é o R$32 por hora. Uhum. Os R$32 por hora não é quando eu ligo o aplicativo e estou rodando. Não. É quando eu aceito um passageiro. E tem hora que cancela, que a plataforma não manda essa corrida. Então, esses R$32 por hora poderá ser até, vamos supor, 2 horas. E a plataforma, ela é obrigada a pagar R$32 quando eu estiver rodando com o carro. Sendo que a nossa formulação de preço é por km, minuto, né? E tem como é que eu vou te dizer? Uma equação. Uma equação que hoje não existe você ligar um aplicativo e sair em deslocamento de um carro com uma taxa mínima. Então existe a taxa mínima, o km e o tempo. Então, ou seja, a equação certa já existe, tanto é que por isso que o Uber é um sucesso, funciona bem, isso. Ou seja, atende bem quem trabalha e atende bem quem usa aquele serviço. Mexer nisso, que foi muito difícil chegar nessa conta, nessa condição toda, significa praticamente exigir que o Uber tenha uma equipe aqui, pagando CLT para essas pessoas, algo que vai diminuir muito a capilaridade. Não, e a situação toda é que eles falam assim, é R$32 o mínimo, mas o motorista pode ganhar mais. Só que nós sabemos, algumas pessoas já teve empresa, sabe que o empresário também vai jogar para o lado dele. Se eu posso pagar R$32 para o cara, para que eu vou pagar 70, 80? Sim. Então, essa condição mínima vai acabar virando a estratégia da empresa. E é um absurdo isso, né? Porque o motorista hoje ele consegue fazer uma renda extra muito boa, porém o nosso custo é altíssimo. Para você que está, assim, como eu falei, de frente para o problema, fazendo uma conta de conjectura, para aquele cara que trabalha mesmo, e quem trabalha mesmo trabalha 8 horas, 9 horas, 10 horas ali no aplicativo, rala, dali sai o dinheiro da família, sai o dinheiro que não é um dinheiro que você tem que dividir com o carro, né? Você tem que fazer a manutenção. Esse cara, ele consegue ganhar quantos por dia? E quanto que ele perderia para o governo, algo que ele não está perdendo hoje? A média do motorista hoje, profissional, aquele que trabalha somente com o aplicativo, a média desse camarada é de 350 a 400 reais bruto. Mas ralando muito. Mas esse é o bruto, e não é o que ele leva para casa. Dentro desse bruto, desses você tem que abastecer? Eu tenho que abastecer, eu tenho o pagamento da plataforma e eu tenho ainda que tirar um pouquinho para manutenção. Que você tem que deixar, porque de cada 6 meses você vai numa manutenção muito mais cara que um carro normal. Exatamente. Então, o que sobra para esse motorista hoje?
sobe em torno de R$200, de 180 a R$200 desse valor para um motorista dia. Só que desse dinheiro você teria que pagar 32 para o governo. Desse dinheiro, o governo federal ele assimilou a seguinte situação para a pessoa física, que eu pego 75% desse valor seria de custos, entre aspas, e ele calcularia os 7,5% em cima de 25%. Quando você vê isso, você fala, pô, não é tão ruim. Eu vou pagar um INSS hoje em torno de R$250. Pô, não é ruim, né? Só que a questão disso tudo não é esse imposto. Esse imposto não é o que mais afeta o motorista. É lá na frente do imposto de renda. Não é, e nem lá na frente, porque na verdade o imposto de renda ele é mensal. Verdade. Você paga o imposto de renda mensal em cima do tributo total do que você arrecadou, em cima do que eu fiz para mim, juntando a taxa da Uber, juntando tudo. Então eu tenho, além desses 280, eu tenho mais 27,5% de imposto de renda em cima do total. Então hoje o cálculo que a gente faz para esse motorista que produz na Uber hoje é em torno de uma parcela de um veículo hoje, em torno de R$1.500 a R$1.800. Que vai entrar de custo que ele não tem ainda. Que ele não tem ainda. E que, na teoria, esse imposto é o líquido do motorista. Porque o motorista líquido hoje, por mês, ele tira em torno de R$3.500 a R$4.000 por mês. Então, você vai abaixar a renda do motorista e jogando imposto para o governo. É isso que eles não entendem. E aí, o que acontece? No MEI está incluído todos esses impostos e a gente ainda tem uma isenção até R$81 mil de imposto de renda. Então significa que se o motorista não alcançar até R$81 mil anual, ele não paga imposto de renda, ele é isento. E aí essa que é a pegadinha. Dentro do MEI também já existe o auxílio mulher que ele está falando lá, o auxílio maternidade que ele está falando, que ele está colocando isso agora no meio, eu já tenho introduzido, eu já tenho aposentadoria, se eu me acidentar, eu já estou introduzido. Então, todos esses benefícios nós já somos agraciados por isso, né? Pelo MEI. Então, não existe criar uma nova categoria. Na verdade, eles querem tirar vocês do MEI. Eles querem tirar a gente da regularidade e voltar a gente para a irregularidade. Essa é o retrocesso. Então, o que eu chamo isso é o retrocesso para o motorista de aplicativo. Como uma liderança do movimento em Campo Grande, quantos são mais ou menos em Campo Grande, citando que é a maior cidade do estado? Hoje nós temos, em média, em Campo Grande, 9 mil motoristas. 9 mil. E desses 9 mil, 30% que é o que vive disso mesmo, como profissão. Isso. O restante eles fazem como um bico, mas também acabam trabalhando bastante. Esses camaradas que não serve, não faz como profissão, que já tem um CLT ali, que ele já paga imposto em cima disso, teria que pagar mais um imposto ainda. Esse já sai correndo. Esse praticamente já vai sair. E ainda tem mais uma outra pegadinha para o motorista profissional e para todos os outros motoristas. Que além do imposto de renda que a gente iria pagar mensal, a gente corre por 3 aplicativos grandes aqui, que é o Endriver, a Uber e a 99. Quem tem família de professor sabe bem do que eu estou falando. O professor hoje ele trabalha na prefeitura e no estado. Ele paga o imposto de renda mensal. Chega no final do ano, o cálculo que ele arrecadou separado é o cálculo junto com esse valor que ele arrecadou é outro. Então o professor geralmente ele já entra devendo no outro ano o imposto de renda. É a mesma coisa que ia acontecer com o motorista. Como ele iria calcular o imposto de renda em cima do Endriver? Parece ser que ele tem 3 empregos. Exatamente, é como se ele tivesse 3 empregos. Puxa vida, aí vai doer. E além de tudo, nós iríamos pagar 3 ISS por cada plataforma e mais o imposto de renda separado dessas plataformas e no final do ano o leão ia morder, a gente já ia entrar um ano devendo. O que ia acontecer nessa situação? Quem é inteligente, quem consegue fazer essas contas... Não que eu estou chamando o motorista, vamos falar que ele é o menos informado. Mas tem muita gente dormindo, né? Tem muita gente dormindo no crítico. ponto. O motorista que está informado, imediatamente ele para de correr.
Ele vai procurar um outro emprego. Como você ter uma empresa e você saber que daqui a 6 meses ela vai fechar. Exatamente. Aí é melhor você fechar ela antes, Isso. pagando tudo certinho, do que fechar com ela com dívida, né? No segundo momento, os caras que alugam carro iam entregar os carros. E no 6º mês, aquele cara que tem carro financiado já iria estar devendo o carro e, se brincar, o banco já ia tomar o carro dele em 6 meses. Então, a proporção disso tudo não é boa, não é legal. E aí, todos esses benefícios que o governo fala que a gente vai ter, é mero recolhimento de imposto para ele. Então, eu acredito hoje que o governo federal está querendo tampar o rombo que eles fizeram no governo com o motorista de aplicativo. E isso não vai acontecer, Lula. Não vai acontecer. Agora, essa articulação política, essa guerra política em Brasília com relação a isso, implementada a partir do PL do PT, né, que encaminhou para o Congresso Nacional, para quem estiver acompanhando daqui, como que vocês têm feito para poder engajar todo mundo nessa questão, no assunto, que se lá atrás alguém pode se dar o luxo de ficar alheio a tudo isso, de ignorar a política, agora precisa acompanhar de perto e tem forma para isso. O que aconteceu? A liderança a nível Brasil, nós acabamos se juntando, formando essa liderança a nível Brasil, e a nossa estratégia hoje é de conversar com todos os nossos deputados federais por estado, levando essa situação, levando essa preocupação, né, e pedindo para que nesse primeiro momento eles briguem para a retirada dos 45 dias, que é o regime de urgência, que derrubem essa PL, né, e tem uma PL com a frente parlamentar lá em Brasília já, com o deputado Daniel Agrobon, que é uma PL que não é boa ainda, mas ela se adapta com o motorista. Ela já está melhor. Não significa o fim do motorista de aplicativo. Que já seria uma PL boa para o motorista de aplicativo, para o usuário e para as plataformas. Porque, na verdade, o que a plataforma está querendo, o que o governo também, a gente enxerga que está querendo fazer? Ele está arrumando uma forma de cobrar dessas empresas, certo? Usando a gente como massa de manobra. Verdade, usou como desculpa. Usando como desculpa. E se o governo ele tem que ter, pelo menos, a coragem de enfrentar as grandes empresas e não bater no trabalhador, porque hoje ele está querendo bater no trabalhador e que o trabalhador vai lá e cobre isso da plataforma. Governo, seja corajoso, mete o pau nas empresas. Quer cobrar das empresas? Arrume uma forma, não em cima do trabalhador, não em cima de quem você vive dizendo que defende, não está defendendo. E fazer isso destrinchado numa lei, né? Ou seja, ele podia botar um custo de operação por estar no Brasil, podia sentar e conversar com as empresas, né, tal. Agora, E aí, só finalizando, nós estamos fazendo uma peregrinação a nível Brasil, cada liderança no seu estado, conversando com todos os deputados federais. Aqui dentro do Mato Grosso do Sul, nós temos 8 deputados federais. 3 de esquerda, né? 3 de esquerda. 2 de esquerda ou 3? Não sei. Na verdade, são 3 de esquerda. Sim. Mas a gente não tem medo de conversar com o pessoal da esquerda. Até porque nós tivemos uma audiência pública lá em Brasília, e nessa audiência pública, uma deputada federal da esquerda viu o problema e falou, não, pô, eu tenho que defender vocês. Não posso defender o governo. Sim. Mas quem são as pessoas que estão conversando com a gente hoje? Se permite até me colocar os nomes. Com certeza. Quem está do nosso lado hoje? Marcos Polon, Rodolfo Nogueira, Beto Pereira, Dagoberto e Dr. Luiz Ovando. 5 deputados que já formalizaram que estão com a gente. Quem não está? Vander? Quem está em cima do muro? Quem está em cima do muro? Não falaram, não bateram o martelo, mas a gente procurou, não houve resposta. Não, depois da passeata de ontem, não ligou ainda para a gente. Quem são essas pessoas? Vander Robé, Camilo Najara e o Geraldo Rezende. O Vander, a gente sabe que ele está... muito ligado a Lula. E ele está adoentado, né? Essa semana ele ficou doente.
Só que não é de agora que a gente procura o Wander. Já tem mais de um ano que eu procuro o Wander para conversar sobre esse assunto e só dou com a porta na cara. Então, esses 3 deputados, Geraldo, Camila e Wander, não se pronunciou até o momento. Os outros 5 já estão. É importante falar que você, somando o voto de Geraldo, Camila e Wander, você tem um grande montante de votos de gente que usa o aplicativo, que precisa disso, porque o transporte público é um lixo, né, aqui no Mato Grosso do Sul. E aí, o que acontece? Os caras estão sem responder sobre essa questão. E não significa que a gente esteja fazendo campanha para esses 5 deputados. Não. De maneira nenhuma. Você está levando um problema que é da sua população. Eu preciso colocar o nome desses caras na mídia, porque, meu camarada, se você, a partir de agora, não honrar com a sua palavra, com o que você fez, com o que você assinou, você está comprometido com a categoria ou não. Sim. O seu mandato corre um sério risco, porque só aqui são 5 mil motoristas, mais 5 mil esposas, mais muitos motoristas. Se vocês conseguirem... Nós somos um eleitorado gigantesco. Se vocês conseguirem mobilizar também os usuários do aplicativo, sim, aí pronto. E outra coisa, aconteceu isso em 2013 com relação aos usuários do transporte coletivo, sim, naquela época. E dali você viu a avalanche que foi no Brasil. Olha, obrigado, boa sorte para nós. É assustador, né? É um ano que ele está na metade ainda, praticamente indo para a metade, e a gente já tem esse tipo de surpresa, e se dormir no ponto, isso aí passa. Só para finalizar, os políticos têm que entender que se você acabar hoje com o transporte público por aplicativo, não é público, né? É público e não é público. A gente não tem dinheiro do governo, a gente atende a população. Mas se você quiser acabar com o transporte por aplicativo hoje, você simplesmente vai entrar num abismo com o seu transporte que você tem que fazer a negociação. A mobilidade entra em crise, né? Vai entrar em crise. Hoje, Campo Grande, com os motoristas de aplicativo, com os motos Uber, tudo, já está em crise com esses ônibus. Você imagina se vocês acabarem com a gente. Vocês estão fritos, vocês não têm nem condições de atender a população. Fica aí. São mais de 200 mil usuários, né, por dia. Isso é falando de Campo Grande. Obrigado. E acompanhe o nosso trabalho no www.msindia.com.br. Lá no YouTube tem os cortes, as entrevistas completas, também muita coisa no Instagram e no Facebook do MS em Dia. Até a próxima.